Plínio Salgado, Doutrina e Tática Comunistas. Noções Elementares. Segunda edição, Livraria Clássica Brasileira, Rio de Janeiro, 1957. Considerações preliminares. Para se ter exata noção do perigo comunista e das providências a tomar no sentido de conjurá-lo, cumpre examinar o problema de maneira metódica, verificando, primeiro, o que é o comunismo como doutrina e como técnica de ação. Segundo, o que tem sido a linha política soviética desde a implantação do regime comunista na Rússia. E particularmente, em relação ao Brasil, primeiro, qual a importância da América do Sul, particularmente do Brasil, no quadro dos objetivos internacionais de Moscou. Segundo, a situação do comunismo em nosso país e as condições sociais em cujo ambiente ele atua. De nada vale conhecer a doutrina marxista, ignorando a técnica revolucionária leninista, enriquecida pela experiência no exercício do governo soviético e nas atividades táticas do Comintern. Igualmente improfícua será a ação anticomunista, se conhecer o que há de realidade prática na organização, na propaganda e no funcionamento do comunismo, sem se ter noção da doutrina de Marx. No primeiro caso, ficar-se-á no plano das discussões filosóficas, sociológicas e econômicas, nada percebendo das manobras de tão arguto adversário. E no segundo caso, não se poderá compreender o desenvolvimento futuro de fatos muitas vezes sem importância aparente. Os que se satisfazem em combater exclusivamente a ideologia são os, abre aspas, sábios inúteis, fecha aspas. Os mais das vezes transformados em inocentes úteis, deixando-se envolver na prática pelos ardis do inimigo, e os que se limitam a lutar contra esse inimigo usando critério estritamente policial, arriscam-se a tomar pistas erradas, desnorteando-se num empirismo inconsequente em razão do desconhecimento da teoria. Tentamos neste ligeiro ensaio conciliar a teoria e a prática, a doutrina e a ação, compendiando os conhecimentos necessários a todo aquele que pretende batalhar contra a maior ameaça que pesa sobre o gênero humano. Teoria e prática se desenvolvem aqui através de argumentos históricos. São os fatos que falam por si mesmo. Este livro é complementado por outro, Mensagem às Pedras do Deserto, que circulou primeiro. A leitura de ambos pode forjar bons combatentes em prol da liberdade e da dignidade humana, da honra e soberania das nações. Capítulo 1. Doutrina e técnica de ação. 1. Quem estuda o comunismo nas suas origens observa, desde logo, que esse movimento internacional parte de uma concepção de vida. Antes do seu aparecimento, as reivindicações populares exprimiam apenas aquela sede de justiça de que nos fala o Evangelho. A angústia dos oprimidos ergue o seu brado nas letras sagradas e profanas. Nem outro sentido tem a organização social proposta na República de Platão, as leis agrárias dos Gracos, a revolução dos escravos chefiada por Espartaco. Não foram alheios às preocupações do equilíbrio social Santo Agostinho e mais tarde Santo Tomás de Aquino. A aspiração de justiça social manifesta-se em séculos sucessivos das maneiras as mais diversas e refletem-se, já em plena renascença, na utopia de Tomás Moro. Nos tempos modernos, principalmente a partir do século XVIII, surgiram mais fortemente os anseios de reivindicações, porém sempre com um caráter puramente ético e oferecendo soluções empíricas.
Tais anseios estão presentes na Revolução Francesa, no socialismo utópico de Saint-Simon e de Fourier, no anarquismo de Proudhon, de Kropotkin e de Bakunin. 2. O marxismo, chamado pelos seus adeptos, abre aspas, socialismo científico, fecha aspas, apareceu no século passado, não apenas como uma solução proposta ao problema da justiça social, mas, o que representa o ponto mais importante para o estudo de sua mais profunda origem, como uma concepção de vida e uma concepção da história. O que o evolucionismo de Spencer representa para o utilitarismo de Mill, ou seja, uma base científica pretendendo substituir a base empírica do conceito moral, o marxismo representa para o socialismo e o anarquismo também empíricos dos predecessores de Marx. No que concerne à concepção de vida, o marxismo tem suas raízes embebidas no materialismo ostensivo ou disfarçado dos utilitaristas e dos evolucionistas ingleses, nos monistas alemães e nas fontes originárias do positivismo francês, que se encontram no racionalismo do século XVII, do naturalismo do século XVIII, dos fisiocratas e das doutrinas econômicas de Ricardo, Marx deduziu os princípios da economia socialista. No que se refere à concepção da história, o marxismo enraiza-se no idealismo alemão de Hegel, o qual confluiu no mesmo leito do materialismo pelo canal de Feuerbach. 3. A concepção de vida marxista baseia-se num mundo sem Deus e num homem sem alma. É o materialismo dogmático. A concepção da história oferece-lhe a teoria dos movimentos dos fatos sociais, subordinados a um jogo permanente de ações e reações. É o materialismo dialético. Da concepção ateísta do universo e da vida humana, o marxismo deduz a sua organização social e a estrutura do Estado, assim como os padrões do comportamento individual e o tipo da massa coletiva. Da concepção dinâmica da história, deduz a estratégia e a tática revolucionárias, como meio de precipitar o processo de desenvolvimento do fenômeno capitalista, cuja última consequência é a socialização, por assim dizer, automática dos meios de produção. O problema comunista, portanto, na sua base, é um problema de cultura. Trata-se de uma interpretação materialista da vida e da história, aceita e propagada, visando a formação de uma mentalidade específica e traçando normas de ação política tendentes a imprimir maior velocidade aos fenômenos da transformação social. 4. Paradoxalmente, o marxismo vai buscar o conceito ideal da sociedade, do Estado e do homem, no experimentalismo científico, ao passo que vai procurar o conceito prático da ação política no idealismo de Hegel, o qual poderemos chamar a metafísica da história. Mas essa contradição torna-se mais patente no instante em que Lenin introduziu no processo revolucionário um elemento novo, o golpe técnico, mediante a intervenção de uma minoria capaz de coordenar as massas populares despolitizadas, delas se servindo para atingir os fins da minoria supervisora. Para conseguir as condições históricas favoráveis ao assalto do poder, Lenin adotou a linha sinuosa do oportunismo e do maquiavelismo, contrariando na aparência princípios fundamentais do marxismo. É nessa altura que se estabelece a cisão, em setembro de 1915, em Zimmerwald, Suíça, na Internacional Socialista, ficando praticamente fundado o Partido Bolchevista da Rússia, assim como lançadas as bases da Terceira Internacional. As críticas de Kautsky a Lenin já haviam erigido o divisor das águas entre os marxistas puros e os marxistas revolucionários leninistas. Agora, em Zimmerwald,
definem-se as posições dos mencheviques de Martov e Axelrod e os bolcheviques que principiam apenas com os 7 votos favoráveis a Lenin. Era tão insignificante o grupo leninista 2 anos antes de tomar o poder que os próprios marxistas revolucionários alemães, chefiados por Liebknecht e Rosa Luxemburgo, não lhe davam a menor importância. 5. Segundo todas as previsões do marxismo, os países que ofereciam mais probabilidade à implantação do regime comunista eram as industrialmente mais adiantadas: Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e algumas nações da Europa Ocidental. No entanto, contrariando todas as leis ditas científicas de Marx, foi o comunismo implantado na Rússia, país de segunda categoria industrial e preponderadamente agrário. Deveu-se esse fato à nova técnica adotada por Lenin, que soube se aproveitar para os seus fins exatamente dos valores opostos à concepção de vida e de história de Marx, ou seja, o secular misticismo do povo russo, a inconsequência dos intelectuais, a confusão das classes média e submédia e o fatalismo, formidável força estática das massas camponesas, incapazes de reagir até mesmo por um exagerado sentimento de resignação cristã que lhes determina, abre aspas, não lutar contra o mal, fecha aspas. Confirmava-se na Rússia a lei psicológica de Sorel, quando atribuiu a energia puramente místicas a potencialidade do mito revolucionário. 6. Inicialmente, o Partido Bolchevique não desfraudou a bandeira ostensiva do comunismo, verificando que o czar havia sido deposto em abril de 1917 pelos social-revolucionários e populistas, radicais e agrários, unidos aos liberais e aos mencheviques e apoiados pelos operários de Petrogrado, sob a chefia de Kerensky, e notando que se organizavam com grande êxito, à semelhança da Comuna de Paris, pequenos parlamentos locais, constituídos por soldados, marinheiros e camponeses, sob o nome de sovietes, Lenin entra na Rússia, no célebre trem blindado que lhe deu o Estado-Maior alemão, e logo finge abandonar o exclusivismo faccioso dos bolcheviques para lançar o grande slogan, abre aspas, todo o poder aos sovietes, fecha aspas. E, ao mesmo tempo que se infiltra nas organizações soviéticas, lança outros slogans de imensa oportunidade. Paz imediata, e não havia uma família que não estivesse cansada de ver morrer filhos, maridos, irmãos e pais. Pão para todos, e as restrições naturais em toda a guerra tornavam a comida uma preocupação geral. Terra para os camponeses, e isto era um velho sonho dos que lavravam o solo dos latifundiários. Liberdade irrestrita, e essa é a frase mágica, usada por todos os que pretendem levar o povo para onde queiram. 7. A campanha bolchevista surte os efeitos desejados. Conquista as simpatias dos sovietes, que era uma espécie de organização associativa sem nenhuma relação com o comunismo. E, pouco a pouco, termina pela dominação completa dessas pequenas assembleias disseminadas pelo país. Ganha a confiança da soldadesca desejosa da paz em separado com a Alemanha, o mais rápido possível. E nesse ambiente, Lenin e seus adeptos procuram apresentar-se como perfeitos democratas, exigindo a convocação da Assembleia Constituinte. Procedem-se as eleições. Os bolcheviques levam às urnas 9 milhões de votos contra 21 milhões alcançados pelos seus adversários.
Mas esses 9 milhões não pertencem ao partido de Lenin. Não pertencem, e Lenin não quer que pertençam. Ele repudiava toda a ideia de um partido de massas. O partido bolchevique é uma espécie de igreja de ordem religiosa. Explicando a Trotsky certas expressões do folheto famoso intitulado Que Fazer, Lenin diz, abre aspas, o partido dirige a grande massa da classe trabalhadora, que em sua totalidade, ou quase totalidade, trabalha sob a supervisão e direção do partido, sem pertencer a ele, nem possuir capacidade para ele pertencer. Fecha aspas. 8. Os 21 milhões de eleitores contrários ao bolchevismo estão espalhados por todo o vastíssimo interior do país. Os 9 milhões favoráveis ao bolchevismo concentram-se nos aglomerados urbanos. Logicamente, a minoria, que era constituída apenas de uns poucos milhares inscritos no partido, dispunha de força com que esmagar não somente os 21 milhões de adversários, mas ainda os 9 milhões de iludidos pelos slogans lançados por Lenin. Em suma, podia esmagar toda a nação. Essa força foi usada. A Assembleia Constituinte durou um dia apenas. As galerias, segundo relata Chernov, presidente da mesa, estavam repletas de desordeiros. A gritaria era infernal e nem os oradores nem o presidente conseguiam fazer-se ouvir. A sessão encerra-se, convocando-se outra para o dia seguinte. Mas, quando os deputados se dirigem ao palácio para ocupar suas cadeiras, encontram as portas fechadas e soldados de fuzil ao ombro a aguardá-las. Os bolcheviques tinham tomado o poder. Quando os marinheiros, soldados, camponeses e operários de Petrogrado e de Kronstadt, que foram os mais decisivos elementos do golpe de Estado a favor dos sovietes, deram pela mentira dos bolcheviques, verificando que o partido de Lenin havia escravizado as organizações soviéticas e imposto um regime de ferro para abafar as queixas dos operários, estourou a rebelião de 1918. Mas essa mesma trazia o inevitável caráter do povo russo. Era uma rebelião pacífica, pretendendo obter por meios suasórios as reivindicações de liberdade e de justiça. Trotsky, o organizador do Exército Vermelho, enquanto Zinoviev mentia pelos jornais e pelo telégrafo, dando uma feição reacionária czarista ao movimento de rebeldia dos marinheiros, operários e camponeses, esmagou sangrentamente os idealistas de Kronstadt e, desde então, 180 milhões de russos foram escravizados definitivamente por uns poucos milhares de homens, cujo segredo de êxito consistiu em desintegrar todas as forças nacionais por meio de mentiras e confusões. Postos neste capítulo em evidência os princípios doutrinários do comunismo e a sua técnica de ação prática, examinemos a política interna e externa da União Soviética, desde a implantação do regime vermelho na Rússia. Capítulo 2. Política soviética de 1917 a 1929. 1. Foi uma ilusão de Lenin, baseada no êxito por ele obtido em seu país, a esperança de que, ao terminar a Primeira Grande Guerra, deflagrar-se-ia a Revolução Socialista na Europa, a começar pela Alemanha. O seu raciocínio retomava a lógica marxista. Se num país agrário e secundariamente industrial
fora possível a implantação do comunismo. Com muito maior razão, os países de grande concentração industrial estariam em circunstâncias mais favoráveis. Na verdade, a revolução estalou na Alemanha, mas não logrou êxito. Nos demais países nem mesmo se esboçou qualquer movimento. Foi nessa altura que a Lenin e seus companheiros ocorreu o plano de fazer da Rússia a base militar e financeira da Revolução Comunista Mundial. Como primeira tentativa, a União Soviética desencadeou uma guerra contra a Polônia. O fim era a anexação daquele país, abrindo-se ao Exército Vermelho as portas da Alemanha. Quando as tropas soviéticas se aproximaram de Varsóvia, Lloyd George, primeiro-ministro inglês, propôs que a paz fosse assinada em termos excessivamente favoráveis à Rússia, pois correspondia à anexação pelos soviéticos de todo o território que, mais tarde, de sociedade com Hitler, a União Soviética conquistou, conservando-o mesmo depois da derrota do nazismo, isso com o assentimento das Nações Unidas. Mas Lenin rejeitou o oferecimento britânico, declarando que seu fim era conquistar a própria capital da Polônia. O Soviete de Petrogrado, sob a presidência de Zinoviev, proclamava, abre aspas, nada de paz com a Polônia, até que seja quebrado o poder da burguesia e implantado o comunismo naquele país. Fecha aspas. Algum tempo depois, Lenin explicou seus motivos, que eram romper através da Polônia, sovietizar a Alemanha, atacar as nações ocidentais da Europa. Essa explicação se encontra no seu discurso de 2 de outubro de 1920, constante de suas obras selecionadas, terceira edição russa, volume 25, página 402. Nesse mesmo discurso, Lenin repreendeu aqueles que procuram distinguir guerra de defesa e guerra de conquista, e combateu o pacifismo dizendo que os comunistas seriam imbecis e criminosos, abre aspas, se declarassem algum dia a favor da paz. Fecha aspas. 2. A derrota do Exército Vermelho assegurou a independência da Polônia, e a Rússia bolchevista recuou, introvertendo-se e mergulhando no estudo de um novo planejamento de conquista do mundo. A revolta de Kronstadt, de que tratamos no capítulo precedente, muito fizera pensar a Lenin e aos líderes comunistas sobre a própria situação interna do seu país, mal saído da guerra e da revolução, com a economia desorganizada e a fome aconselhando o povo ao desespero. Urgia, antes de tudo, consolidar o regime, o que se tornaria impossível com a aplicação rigorosa e ortodoxa dos princípios comunistas. Foi então que Lenin lançou os postulados da nova economia política, a NEP, que consistia num recuo ideológico, suspendendo-se qualquer ideia de socialização imediata de todos os meios de produção. Permitiu-se aos camponeses a posse individual das terras e consentiu-se a existência de comerciantes por conta própria em todo o território da União Soviética. 3. Essa nova economia política trazia uma vantagem internacional. Os países capitalistas do Ocidente logo se convenceram de que na Rússia houvera uma espécie de golpe terminadoriano, ex officio, volvendo os revolucionários ao bom senso, como acontecera na Revolução Francesa. Podia-se, pois, comerciar com os comunistas. Quando Lenin morreu, as coisas ainda se tornaram melhores para os interesses comerciais do Ocidente. Da divergência entre Trotsky e Stalin, de que este saiu vencedor, surgiram as diatribes daquele contra este, nas quais Stalin era acusado de, abre aspas, pequeno Napoleão, fecha aspas, e até mesmo de fascista. E os capitalistas do Ocidente
rejubilaram-se convencidos de que se dera na Rússia um golpe de Brumário, devendo, por conseguinte, a Revolução retroceder como acontecera em França no século passado. Stalin serviu-se desse estado psicológico criado nos países capitalistas para obter deles toda a sorte de auxílios, quer sob a forma de um amigável comércio de importação e exportação, quer sob a forma de empréstimos para o incremento das indústrias na União Soviética. O que o capitalismo quer é ganhar dinheiro, pouco se incomodando com o aspecto moral dos seus negócios, e uma vez que lhes eram asseguradas garantias de lucros e de intangibilidade, esse capitalismo sem alma tudo facilitou ao comunismo russo. O novo plano de larga estratégia no sentido da conquista do mundo teve como base a consolidação do sistema na Rússia e a transformação desta em base ideológica, econômica, diplomática e militar da Revolução Internacional Comunista. Uma distinção foi feita para iludir a imbecilidade capitalista do Ocidente. O governo russo era uma coisa e o Comintern era outra coisa sem nenhuma ligação aparente com aquele. Ao Comintern competia a propaganda do comunismo nos países do mundo, ao governo russo a realização do socialismo na União Soviética. Mas o Comintern era constituído pelos próprios chefes do Partido Comunista Russo, e o dinheiro para suas despesas provinha dos cofres de Moscou, alimentados pelo desenvolvimento econômico que o capitalismo ocidental proporcionava. Em última análise, o capitalismo, principalmente o alemão, o inglês e o francês, estimulando a economia russa, era quem pagava a propaganda internacional contra si mesmo. 4. Nesse período histórico, Stalin, aproveitando-se das facilidades externas e da situação interna criada pela nova economia política, consolidou não apenas as finanças, mas o poder do Estado. Foi organizada a polícia política mais terrível do mundo, remodelando-se a Tcheca sanguinária em bases técnicas sobre a denominação de GPU e, posteriormente, aprimorando-se esse aparelho de vigilância, perseguição, compressão e extermínio sob o nome de NKVD. Tinha chegado o instante em que a nova economia política deveria dar lugar à socialização em massa, à prática do comunismo abertamente, o que iria superelevar-se à onipotência do Estado. E Stalin lançou a guerra interna contra aqueles mesmos que ele autorizara a lavrar as próprias terras e a exercer o comércio como iniciativa privada. Foi o quadro dantesco de 1929 a 1933. O sistema adotado era o da fome organizada e dirigida pelo governo. Aos pequenos proprietários de terra, os kulaks, retiravam-se todas as safras, de sorte a obrigá-los a aceitar o trabalho escravo nas fazendas coletivas. A mortalidade foi de 3 a 7 milhões entre homens, mulheres e crianças, segundo os cálculos de Chamberlain, Durant e Gerhard Jones, que percorreram principalmente os férteis campos da Ucrânia. E, entretanto, as colheitas eram formidáveis, tendo sido Kaganovich homenageado pelo governo pelo êxito dessas colheitas, devido à engrenagem dos departamentos políticos que superintendiam o assalto aos celeiros. Stalin, na Conferência Agrária dos Marxistas, em 27 de dezembro de 1929, pronunciou um discurso afirmando, abre aspas, atacar os kulaks, quer dizer, esmagá-los, liquidá-los como classe. Sem isso, o ataque é uma declamação, um simples arranhão, um barulho inútil, nada de um ataque bolchevique real. Fecha aspas.
a safra descomunal foi utilizada no exterior, como todos devem se recordar, produzindo o dumping que perturbou o mercado mundial do trigo. E como o movimento de produção não se referia somente aos produtos agrícolas, mas também a outros, tivemos nesse período o ingresso da gasolina soviética nos mercados mundiais. A tragédia do povo russo durou 5 anos e o governo de Moscou, em 1935, fortalecera-se economicamente e politicamente, submetendo à escravidão milhões de súditos. Era o instante de enrijar os músculos do Estado soviético, eliminando todos os concorrentes intelectuais ou históricos de Stalin. E veio o expurgo de 1936, em que pereceram Bukharin, Zinoviev, Kamenev, Yagoda, Yosef, Kirov, Kretinsky, Tukhachevsky, outros chefes, liquidando-se em toda a Rússia cerca de 3 milhões de homens e mulheres. 5. A essa altura, Stalin já se sentia preparado para uma ação mais decisiva no exterior. O Comintern trabalhava ativamente em todos os países do mundo, como preparação à invasão ideológica da China e a estratégia militar no Extremo Oriente. Moscou tomara, em 1929, a iniciativa de uma guerra agressora àquele país, embora pouco antes Stalin tivesse subscrito o Pacto Brady-Kellogg, que proibia guerras como instrumento de política nacional, e a China teve de sujeitar-se à imposição russa de atravessar o seu território com uma estrada de ferro. Mas isso era pouco. A Revolução Mundial, preconizada por Lenin e Trotsky, a qual fora adiada para que o regime vermelho se consolidasse na Rússia, essa Revolução Mundial se apresentava agora como o tema que convinha retomar com segurança, pois havia chegado o seu momento, a sua oportunidade histórica. A ação da Rússia, a partir desse momento, será o assunto do próximo capítulo.